Olá, pessoal! Estamos hoje aqui no Conversa com Ele, podcast que faz parte do nosso canal. E hoje a gente vai fazer aí uma dupla dinâmica, porque quem tá aqui comigo pra gente bater um bate-papo, ele também tem um podcast muito legal aqui na cidade, tem sido uma referência e pra mim é uma alegria, né? Estamos aí com a esposa dele também nos bastidores, esse casal que vocês vão amar quando eu anunciar. Mas tem sido um casal que a gente tem caminhado junto, também na vida acadêmica, tem trocado ideia. E para mim é uma grande alegria poder hoje fazer esse bate-papo, que a gente não sabe aonde a gente vai chegar, porque aqui não tem nada programado, mas a gente crê que você vai ser impactado pela palavra, pela história de vida, por aquilo que ele tem feito na nossa cidade. Tem sido uma voz que tem feito diferença, que tem buscado cuidar de pessoas, trabalhar na área social, trabalhar na comunidade, na sociedade e movendo com aquilo que ele tem, né? Movendo com os recursos que ele tem, ajudando pessoas. E hoje a gente vai bater um papo assim, sobre várias coisas. Como ele já é bastante experiente, ele já sabe, vai se apresentar, vai falar um pouquinho dele, aí a gente começa o nosso bate-papo, ok? Aquela câmera. Paz, Gabi. Graças e paz a todos, estão me assistindo, sou o pastor Viniciati. É motivo de muita alegria hoje poder estar aqui, né, nesse podcast tão famoso aí na cidade. Né, eu tô caminhando para lá, né, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, você que está aí nos acompanhando, aí, nos assistindo. Tenho certeza que vem coisas boas por aí. Prepara o teu coração, né, compartilha com o máximo de pessoas aí, divulga para todo mundo, que eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigado pelo convite, Gabi. Que isso. E pra gente é muito legal, né? E assim, eu sei que você já participou de algumas entrevistas, televisão, mas tem muita gente ainda que não conhece um pouquinho. Eu gosto sempre de fazer essa linha do tempo, sabe? Legal. Porque às vezes as pessoas, elas olham, né, para quem é hoje o pastor Vinícius, quem é a Vivi e todo o trabalho que a igreja tem feito, mas não sabe a caminhada, a trajetória, né? As pessoas às vezes veem a coisa pronta, mas não sabe lá atrás como é que a gente foi forjado, como é que a gente trabalhou, as pedras, os pesos, as renúncias. Muitas vezes aquela coisa da automotivação de você tem que falar assim, não vou largar, vai dar certo, né? Então eu queria que a gente desse um pouquinho da linha do tempo, né? Porque eu costumo dizer que é muito difícil a gente, quando chega, né, e a gente também tem uma vida ministerial, a gente não nasce com aquele desejo assim, acordei e você é pastor. Uau. A maioria das vezes, é a gente até corre um pouquinho disso, né? Então, assim, vamos puxar lá atrás, né? Falar um pouquinho da sua trajetória, da sua infância. Quem você queria ser? O que você queria ser quando crescesse? É, isso, né? Aí. Tem essa pergunta, é verdade. Boa pergunta, Gabi. Isso ajuda muito, né? O pessoal entender um pouco, né, da nossa história. Porque vê isso hoje, aí acha que já foi pronto assim, mas não. Eu recebi a minha chamada pastoral, eu tinha por volta aí de 12, 13 anos mais ou menos. Legal. Eu lembro que minha mãe frequentava a casa de uma senhora, essa senhora era de oração, de revelação. As senhoras legais do coque, né? Isso aí, irmã do coque. E na verdade eu ia junto com a minha mãe para fazer companhia para ela. Na verdade eu não queria. Eu falei, tá bom, minha mãe me chamava, a gente ia. Eu lembro que numa dessas orações, né, ela, né, se voltou para minha mãe e falou assim, esse menino tem um chamado muito grande, eu vejo ele, né, com um chamado pastoral e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, quando eu estiver bem velhinho, né, aí, barrigudo, careca, porque era o estereótipo que eu tinha, que algumas pessoas têm hoje. E ainda tem de pastor, até hoje, né? Não é verdade? Às vezes eu chego em alguns lugares, você é pastor, mas tão jovem assim. Isso aí. Porque não tem, a nossa cultura é idoso, é né? Isso tá mudando, graças a Deus. Mas aí eu fui, tá bom, quando eu tiver, meu sonho era ser jogador de futebol. Amava jogar futebol, Fiz teste no Fluminense, passei. Fiz teste no Botafogo também. Gente, eu não sabia passei, disso. Eu só não permaneci porque minha mãe não tinha condições financeiras, né, para me manter toda semana. Na verdade, era até meu tio, né, que tava assim, investindo pesado. Só que a gente não conseguiu, né, nessas idas e vindas, era o gasto muito alto. Teresópolis ainda não tem, né, essa estrutura. Não tem ainda, né? Meu tio trabalhava no Rio, então eu ia junto com ele. Quando podia, ele pagava minha passagem. Enfim, acabou que eu não vinguei, né? Fiquei naquela meio que frustração. Falei, e agora? Aí comecei a trabalhar muito jovem também. Fiquei 13 anos numa empresa. E a partir dali, né, determinado tempo, fui dispensado. E eu falei, meu Deus, e agora? Com uma filha pequena. Nessa época eu já era casado? Já era casado, casei em 2001. Comecei a namorar 15 anos, vivi minha primeira namorada. Que coisa linda. Falo isso com orgulho. A gente ficou 6 anos juntos, casamos em 2001.
né? E em 2008, né, nós tivemos a Isabela, né? E a partir dali tudo começou a mudar, né? Então, assim, começamos a frequentar a Igreja de Cristo na época, em torno de 2007, 2006 mais ou menos. E foi aonde eu comecei a entender meu chamado, né? Tinha passado por outros ministérios também. Mas eu falei assim, vou esperar, vai ser quando eu estiver bem velhinho. Me seguiu na minha vida profissional. Só colocando pra frente. Né? Tava 13 anos numa empresa, bem, eu falei, vou continuar. Né? Isso aqui é meu futuro, né? Vou ficar aqui pro resto da vida. Era um dos funcionários, destacado ainda, fui crescendo na empresa e tal. Enfim, aí, belo dia, fui dispensado, falei, e agora? Eu lembro direitinho que eu saí da empresa, peguei minha bicicleta, fui lá pro monte orar. Chorar com Deus. Falei, meu, se eu volto pra casa agora e falo isso pra minha esposa, ela vai dar um troço, porque criança pequena, né? Mas enfim, coloquei minha vida nas mãos do Senhor. E aí Deus começou a mover, né? Isso, né? Em 2010, mais ou menos, para 2011. Aí foi aonde Deus mexeu em tudo, assim, né? No ministério que a gente estava, que era a Igreja de Cristo. E limpou, de fato, assim, você fala assim, Deus limpou, moveu tudo. E quando eu vi, eu estava numa situação ali já com um grau de responsabilidade. Falei, Jesus. E agora, né? E agora? Falei, como assim? Já estava fazendo meu seminário, né? O bacharel. Tinha feito bacharel e já estava indo para convalidação já. Falei, tô estudando, né? Vamos ver o que vai dar, mas nunca com aquele desejo, não, vou ser pastor amanhã, vou assumir amanhã. Jamais, não tinha. Deus foi e mudou tudo. Deus falou assim, eu tô no controle da tua vida. E me botou numa situação, né, que quando a gente assumiu a igreja, tinham 5 pessoas. Pois é. Era a minha família, né, e mais 4 irmãos lá, né, cada um de uma família. Eu falei, Jesus, e agora? Né, você que tá aí assistindo, parar para imaginar, você assumiu uma estrutura de uma igreja, você tem um chamado pastoral, você imagina logo uma igreja com 300, você vai pegar, que é uma igreja pronta, né? 1000 pessoas, né? A gente vê hoje algumas realidades dessa daí. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Então eu falei, eu e minha esposa, falei assim, amor, e debaixo Deus de uma no controle. situação também ferida, né? Porque a igreja tinha sido ferida 2 vezes já. Pois é. Situações assim, terríveis que tinham acontecido. Quando você começa um trabalho, Gabi, é muito melhor do que recomeçar um trabalho. Com certeza. Então eu estava recomeçando um trabalho numa igreja que historicamente já estava arruinada, não tinha mais jeito. Tanto é que uma das frases de uma das pessoas que saiu de lá falou assim, não tem mais vende jeito. esse imóvel e vai ser outra coisa aqui, menos igreja, porque a gente já tentou de tudo. Mas, né, mal sabia eles que Deus tinha um propósito, né? E quando Deus tem um propósito, né, só os loucos vão entender. É verdade. E tava lá eu e minha esposa e essas famílias juntos com 5. Quer dizer, você já assumiu o ministério com isso, né? Essa primeira experiência já foi logo pegar algo destruído, né? Vamos colocar. Né? Sem esperança, desacreditado. Uma igreja que tinha sido já referência na cidade. Uma igreja que tinha sido referência para jovens, para família. E você vê ela se diluindo assim. Você fala assim, peraí, o que tá acontecendo? Né? E, então, assim, uma coisa que eu sempre gosto de falar é que não brinque com as coisas de Deus. É verdade. Aparentemente, ao primeiro momento, parece que ele não tá vendo, ele não vai agir, a justiça dele não vai acontecer. Mas quando às vezes a pessoa menos espera, é quando ele entra com a providência. É no tempo dele. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando a gente assumiu ali, a igreja, eu não era pastor ainda, né? Eu estava na posição ainda, né? Terminando o meu estudo ainda, tal. E nós ficamos ali, corremos atrás, né? Do Copete, pedimos ajuda. Enfim, a gente foi recorrendo. E eu lembro que a gente ficou 9 meses, Gabi. Tempo de uma gestação. 9 meses nesse processo, aguardando, sabe, a resposta de Deus, orando. A gente ia todos os dias, 7 horas da manhã, para a igreja, para orar. Todos os dias. A gente ia para lá, o grupo que podia, 7 horas. No domingo, então, esse grupo de 5 conseguisse completar ali. E a gente ia para lá orar. Senhor, nos dá um pastor. Senhor, direciona, qual é a tua vontade? Até que quando completou esses 9 meses, já tinha ido vários pastores lá pregar. Chegava lá, via estrutura maravilhosa, estrutura própria, enfim. E numa determinada dessas orações, Deus levanta o irmão lá, assim, tomado pelo Espírito Santo, e diz assim, é você. Dentre esses pastores que tinham ido pregar, eu lembro que uns 2 ou 3 falaram assim, vocês estão procurando pastor, mas já tá aqui, é esse menino. Aí minha perna tremia, eu falei assim, peraí, não, agora não, né? Vamos esperar. Vamos orar mais. Então foi esse processo de 9 meses, até que então nesse dia Deus confirmou através da boca desse irmão, dizendo, é você. Eu falei, meu Deus, chegou a minha hora. E agora, Senhor? Não tem experiência, né? Praticamente sozinho. Falei, Senhor, e agora? Né? Humanamente olhando. Como que eu toco isso? Como que eu toco isso? Pessoas feridas,
a história da igreja na cidade destruída, arruinada, ferida, né? Que pastores chegaram a falar assim, não, eu não quero nem ir lá nesse lugar. Tipo assim, um ambiente amaldiçoado, como se fosse isso, né? Então, aí eu falei, meu Deus, falei, ó, se o Senhor tá comigo, eu vou. Eu lembro direitinho, eu sempre falava com o Deus está conosco. E ali a gente entrou para organizar a casa, estava tudo desorganizado, questão de estrutura, documentação, cheio de dívida a igreja, né? Então assim, a gente foi organizando a casa. Eu lembro que o primeiro tema que Deus deu pra gente, né, foi o ano de Neemias. Reconstrução dos muros. E eu falei assim, vamos reconstruir, gente. Deus está levantando a gente como Neemias desse tempo. Aí os 5 que estavam, a gente conseguiu ir se fortalecendo, a gente foi fazendo trabalho atrás de trabalho, estruturando. A primeira coisa foi organizar a casa. Pagamos a dívida da igreja. Pra não ter brecha, né? Pra não ter brecha. Porque isso é muito importante, o nome, né? O nome que a gente tem aí no mercado, né? Exatamente. Eu acho que isso também é uma porta que quando a gente não trabalha isso de forma legal, isso contribui muito pra gente viver um peso também. Exatamente. Né? E talvez essa história muitas pessoas não conheçam. Eu creio que a grande maioria que está assistindo não conheça. Porque a gente teve que ir de loja em loja da cidade aqui para procurar saber, tá devendo, pegou alguma coisa e não pagou. Então eu lembro que muitas, né, fui maltratado, pô, não sei o que, a igreja fazendo isso. Então assim, foi uma realidade muito ruim. Mas eu falei, eu vou, nós vamos honrar, enfim. Né, assumimos ainda algumas causas na justiça, não era minha, por gestões anteriores, mais gestões anteriores, enfim. A gente conseguiu chegar no nível de seguinte, Deus tá nessa obra. Foi Ele que me levantou aqui, Ele que nos levantou com o grupo. Eu falei assim, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Aí eu lembro que a gente começou a fazer muito trabalho evangelístico. Aí Deus foi abrir uma porta pra gente num canal de TV aqui na cidade. Deus falou assim, eu tô com vocês, eu vou provar pra vocês isso aqui. Aí foi onde a gente conseguiu, através desse canal, começar a mostrar, a igreja tá viva. Sim. Aí eu lembro que uma das direções, Deus falou assim, hoje Igreja de Cristo. Mas a partir de hoje eu faço tudo novo nesse lugar. Por isso, nova Igreja de Cristo. Para que toda a história do passado fosse encerrada ali, né? Todo legado, né? Até de maldição, tudo. De começasse um novo tempo. Foi uma limpeza mesmo, assim. Deus falou assim, eu quero tudo novo. Eis que tudo novo se fez. Então você olhar, eu lembro que eu subia para pregar, ficava 3, 4 pessoas, e a nossa estrutura lá é bem grande, não sei se você chegou aí lá já. É bem grande lá, então assim, e Deus falando, filho, prega com a mesma intensidade, que muito em breve eu vou trazer almas para esse lugar, eu vou trazer pessoas destruídas para ser restauradas nesse ambiente. E sabe, mesma intensidade que eu prego hoje é a mesma intensidade que eu pregava há 13 anos atrás. Então assim, foi lindo ver o que Deus começou a fazer, de 5 foi para 10, 20, 30, né? Tô resumindo a história aqui, que ela, né, talvez um podcast só não dá, né, Gabi? Meu Deus, fazer séries. Né, é isso aí. Mas eu sei o que é isso, né? A gente começar com 5. Nossa, mas exatamente, é assim, é você entender que Deus está na obra, Deus está no negócio, e quem dá o crescimento é Ele. É verdade. Olhamos para Atos, falou, a igreja de Atos, e o Senhor acrescentava dia após dia. E era o Senhor que acrescentava, não era o homem, né? Não era a obra humana, não era a força humana, era o Senhor. Então a gente foi fazendo um trabalho sério, cuidando das pessoas. Muitos do que saíram voltaram. Começaram a regressar. Igual aquele povo que estava na Babilônia, né? Decidiu voltar. Eles decidiram, eles viram. Não, peraí, Deus está nessa obra. Não, peraí, eu tenho história nesse lugar. Não vão ser homens com mais intenções, situações que vão me tirar do propósito de Deus. Sim. Quando você entende que Deus te colocou no lugar, você tem que entender que o teu lugar é ali. A não ser que Deus fala, sai, a nuvem vai andar. Sim. Vambora. Do contrário, então, se muitos voltaram, depois começaram a ver mesmo a seriedade, né? Deus começou a trabalhar no coração das pessoas e as pessoas começaram a ver, porque a gente, através do programa de TV, a gente começou a mostrar a realidade da igreja. Porque se a gente fosse olhar a sua realidade na época, quem era o pastor Vinícius para já ter um canal de televisão, frente a outras estruturas que estavam aí crescendo, enfim. A gente tinha nem recurso financeiro para isso, mas Deus foi e falou assim, toma aqui. Isso que é o lindo de Deus. É lindo demais. Então, e a gente foi crescendo, fazendo vários trabalhos, sabe? Trabalho social, nossa igreja trabalha muito forte dentro dessa área. A gente fale muito sobre isso. Dentro dessa área, a igreja fala muito, a gente trabalha muito forte sobre isso, nosso trabalho missionário. Crescendo, Deus foi trazendo crescimento. E hoje, para a glória de Deus, assim, a gente está com um grupo um pouco maior de 500 pessoas hoje, mas entendendo que pé no chão, né? A promessa de Deus está começando a acontecer, tem coisas muito maiores para Deus realizar.
Porque tem gente que se perde. É verdade. Ah, o minha conhecimento igreja... começa a acontecer, né? Exatamente. E a gente vê muito, no nosso meio a gente vê muito isso, né? Muita coisa. Vaidade. A gente não pode perder. Trabalha muito com ego, e o com culto a vaidade, às vezes termina, creio que você já passou por isso também, o culto termina e a pessoa, você vai lá, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Caramba, o pastor me cumprimentou. Isso aí. Peraí, gente, que isso? Pra gente a coisa é normal, né? Normal, assim. Nós somos, né, seres humanos, a gente tem que estar em relacionamento com as pessoas. A gente não é estrela. Eu não saio pelos fundos, né? Eu também. E eu falo, Senhor, não deixa eu perder a essência. Tem 500 hoje, pode ter 1.000 amanhã, 10.000, não deixa eu perder a essência. É claro que eu vejo, graças a Deus hoje Deus enviou muitos pastores hoje, que chegaram lá Você já tem uma destruídos, equipe, né, que te ajuda. e a gente está com essa equipe forte. Hoje a gente está com uma igreja em São José, uma igreja na África, e a gente está fazendo alguns trabalhos em alguns bairros da cidade já. Então, assim, promessa de Deus. Sim. Deus falou assim, eu quero levar... É a expansão, né, da identidade exatamente. que vocês geraram nesse tempo de reconstrução, né? Exatamente. A gente tem hoje membros da igreja que estão assim, espalhados mundo afora. Tem pessoas hoje no Portugal que saíram da nossa igreja, tem pessoas que foram para os Estados Unidos e tantos outros países, em tantas outras cidades do nosso país também estão espalhados. E quando eles estão em Teresópolis, quando eles vêm, nossa, eles vão lá, pastor, eu tô aqui, eu sou daqui. Isso é muito legal, Eu né? não tô aqui na sede, mas eu tô lá. Aí, pô, quando vai ter igreja lá? Eu falei, calma, pé no chão, né? Porque vê que já tem na África, Sim. né? A gente tá crescendo e espalhando. Então, sim, mas a gente tá fazendo tudo debaixo de oração. Né? Então, sem perder a direção, né? Sem perder a direção. Porque não adianta, né? O pessoal tá assistindo a gente, talvez tem pastores aqui que tem um sonho. Sim. Né? Eu quero ver minha igreja crescer, prosperar. É entender o tempo de Deus. É verdade. É agora? Vai. Não é? Espera. A igreja pode ter 700, 800, 1.000 pessoas. Mas às vezes não, não eu vou espalhar. Eu tenho visto hoje no nosso contexto, né, muitos pastores que estão retornando, porque espalharam no tempo que não era para espalhar. Sim. Acharam que era para estabelecer. E não é vergonha falar isso. Esse dia eu ouvi até um testemunho, né, de um pastor dizendo que ele teve que entender que não era o tempo dele abrir determinada igreja, porque ele ficou ali há 10, 15 anos e a igreja ficou com 5 e 10 pessoas. E ele falou assim, o que está acontecendo? Na sede a gente está lotado, chegando gente toda hora. E por que naquela congregação, ou então naquela outra igreja que é filha nossa, não está acontecendo? E Deus falou assim, quem te disse que era para você abrir uma igreja lá? Esse discernimento, né? Acho que essa linha é muito perigosa. A gente entendeu o momento onde é pra gente avançar, mas o momento que Deus fala assim, não é o tempo ainda. Porque quando a gente vai com o comando dele, não tem como dar errado. Mesmo com as lutas, que a gente sabe que levanta, mesmo com as dificuldades, mesmo com peso, mas não dá errado, porque a gente está seguindo uma orientação, então ele não deixa a gente sozinho. Exatamente. Mas quando a gente antecipa um tempo que não é para antecipar, tá ruim. Vem a frustração. Eu já preguei em congressos em igrejas que tinha 30 pessoas, completando 20 anos. Mas peraí, gente, o que está acontecendo? Não pela quantidade de pessoas, mas pelo histórico da igreja. Pelo histórico. Tem igreja com 50 anos. Então você fala assim, peraí, será que, né? Era o tempo de Deus mesmo? A gente entender isso facilita muito o agir de Deus na nossa vida. Né? Então, assim, a gente tem feito, como eu falei, né, esses trabalhos sociais. Hoje a Nova Igreja de Cristo, graças a Deus, é uma igreja respeitada hoje na cidade. É uma igreja que tem visibilidade, porque Deus traz notoriedade. Isso é bíblico. É verdade. Não é a gente que traz notoriedade. É verdade. O pastor Vinícius hoje é um que está ali, mas daqui a pouco Deus fala assim, vou levantar outro, filho. Vou te levar, ou então para outro lugar, ou então vou estabelecer um outro propósito. É verdade. Quando a gente está na mão do Senhor, é o Salmo 37, versículo 5. A gente não é dono do território, o dono é Ele, né? Exatamente. É o Salmo 37, versículo 5. Fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregar e confiar. O mais Ele vai fazer agora. Estou disposto a entregar mesmo? Tá nas tuas mãos. Então, assim, para a glória de Deus, eu não tenho mérito nenhum, eu não tenho sabedoria, conhecimento nenhum. Tudo foi Deus. Que eu falo, tudo que a Nova Igreja Cristo vive hoje é Deus. A gente está já há mais de 5 anos seguidos, todos os meses apresentando novos membros. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E pessoas assim, Gabi, que estão chegando assim, arrebentadas. Eu passo muito por isso também. Pela religiosidade e pessoas que nunca viveram experiências com Deus estão tendo essa experiência lá. Eu acho que isso é uma coisa muito legal pra gente falar. Porque quando a gente começa a receber, você tem recebido pessoas assim também, né? Como que você enxerga hoje o estado até emocional de conhecimento das pessoas atualmente? Porque assim, eu fui criada desde pequena na igreja como você. E eu vim muito de uma base de palavra. Sabe? Da gente conhecer palavra, da gente gostar da palavra, da gente entender o que a palavra estava dizendo, de mergulhar. E você ter uma base aqui dentro
de um princípio estabelecido que não era negociável. E a gente recebe, eu não sei se é essa visão que você tem, de como hoje, e eu não falo só de Teresópolis, porque a gente pode falar a nível de Brasil, de mundo, mas Teresópolis é a nossa realidade. Você falou uma coisa assim, eu recebo pessoas hoje que estão feridas, quebradas e sem conhecimento. Exatamente. O que você acha que se deve a isso? Você acha que as pessoas hoje estão achando que é uma coisa mais fast food? Exatamente, um evangelho muito superficial. Eu fui num culto, né, o culto é maravilhoso e ali teve um apelo, eu entreguei minha vida para Jesus, mas na verdade após aquilo dali, a pessoa volta a viver as mesmas práticas, as mesmas coisas. Então assim, talvez um cuidado maior com as almas e as pessoas estarem interessadas em conhecer a palavra de Deus. Porque se eu ouço a palavra é bênção, a palavra fala, a palavra cura e restaura, mas eu não tenho uma continuidade depois na minha casa, no meu dia a dia, nas minhas práticas, de nada valeu. O homem que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que se olhou no espelho, isso está na palavra de Deus. Então eu vejo muitas pessoas que estão assim. E que não edificou a sua casa, né? Sobre exatamente. Estão apenas vivendo aquele momento do culto que é maravilhoso, o fogo desce, glória a Deus, mas e o depois, e a continuidade, e a segunda-feira? Né? E a sexta-feira após o culto, ou a quinta-feira, a quarta, enfim. Ou até muitas vezes deposita também na conta de um culto, na conta da igreja, a solução que ele precisa buscar. Exatamente. No seu dia a dia, né? De renúncia de vida, né? E o que eu vejo hoje, o papel do pastor é guiar a ovelha. Isso aí. Não é lançar ela e falar assim, vai. O papel do pastor é cuidar das ovelhas. Sim. E tem faltado esse cuidado. As pessoas que eu tenho recebido hoje, a maioria que são assim, arrebentadas, destruídas e que às vezes não querem nem saber mais de igreja e religião porque foram feridas por líderes. E na grande maioria pastores que não souberam direcionar, que não souberam guiar. Quando alguém me procura e fala assim, pastor, Deus está me direcionando, eu vou para outro ministério. Eu falo, vem cá, glória a Deus por isso, cara. Deus te direcionou, amém, eu te abençoo. E eu faço entender, como é que você está saindo daqui hoje? Alguém te feriu, te machucou? Eu quero te pedir perdão se alguém te machucou, se você está saindo por alguma situação. Sim. Porque vai acontecer, Gabi, nós vamos errar. A gente é humano. Só que, peraí, eu como pastor, eu vou dar conta daquela vida. Exatamente. Ela saiu da igreja, eu não dou mais conta. Mas peraí, como que ela saiu? Exatamente. Então, trazendo hoje para o nosso contexto pastoral, tem faltado um pouco hoje, sabe, desse cuidado, sabe, com as almas. As pessoas hoje estão na superfície religiosa, porque tem faltado instrução e direção. Igual um filho. O que a Bíblia fala? Cria o teu filho no caminho que deve andar. Criar no caminho é o quê? Você jogar? Vai pro culto. Não, é você estar ali todos os dias. Eu acho que existe uma receita hoje, e a gente não tá aqui pra criticar nos nossos... Mas porque a gente tá dentro desse contexto, então nós estamos no mesmo barco também. Uhum. Eu acho que a gente tem que... essas linhas cuidadosas que a gente precisa ter com a palavra, porque existe uma receita hoje de uma instituição religiosa que dá certo. Uhum. Né? Se eu seguir essa receita, eu vou ter seguidor, eu vou ter pessoas, eu vou ter... Né? Porque as pessoas buscam muitas vezes o quê? No mundo, o contexto do mundo, da superficialidade, muitas vezes isso faz ser jogado para dentro do meio religioso também. Exatamente. E aí a pessoa ela tem uma receita de que ela quer. Eu quero ir com... Não que isso seja errado. É o pastor da internet que é bom. Isso aí. Né? Ele lança ali uma palavra, mas peraí, e aquela palavra vai de encontro com o que a pessoa já quer fazer. Exatamente. Né? Então, assim... Uma palavra de afirmação, né? Eu vou buscar aquilo que eu quero ouvir. Exatamente. Não aquilo que eu preciso ouvir. Exatamente. Uma palavra que vai trazer aquela coisa no meu ego, que vai dizer que eu vou vencer sempre, né? Que tá tudo bem, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas que eu vou dar certo. Eu ouvi esse dia uma pessoa falando isso. Fala assim, pastor, eu vou fazer determinada coisa, porque eu vi na internet que não tem nada a ver. Aí eu falei assim, tá, mas quem é teu pastor? Exatamente. Perguntei, eu falei, quem é teu pastor? Faz o seguinte, senta aqui onde eu tô agora. Deixa eu ficar aí onde você tá. O que você faria no meu lugar? Porque as pessoas às vezes têm que se sentir no lugar do pastor. Peraí. E assim, como pastor, eu falo, eu gosto de estar com as ovelhas, eu gosto de cuidar. Se precisar, eu vou estar junto lá. Então assim, por que não foi? Eu acompanho, eu sou assim, eu tenho cheiro de ovelha mesmo, eu gosto disso. Algumas ovelhas falam assim, pô, esse pastor tem cheiro de ovelha, porque eu gosto. Eu fui chamado pro cuidado, e entendeu? E assim, eu acho que você falou uma coisa séria. Pastor tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de estar no meio das ovelhas. Porque se ele não gostar de estar no meio, caminhando, ele não é chamado para aquilo. Não é chamado. Pastor não é pastor só de altar. E surgindo essa preocupação nossa, né? Deus tem mandado, sim, grandes homens de Deus
nosso ministério que a gente tem abraçado, tem cuidado e preparado eles também, assim como os valentes Vocês da estão vida. começando com um seminário, não é? Nós temos já um seminário nós vamos já para 3 anos já, o nosso seminário. Já está em andamento a 4ª turma já. Que bênção isso, que está com né? em torno de 40 alunos. Olha o tamanho, a sede e a fome das pessoas. De você chegar num contexto de uma sala de aula e se deparar com um cristão com 30 anos de evangelho, 25 anos, e você lançar determinado e falar assim, eu nunca ouvi isso. Eu não sabia disso na palavra. Porque ficou apenas naquele campo de culto. O culto é maravilhoso, é muito bom, não falte o culto, vai à igreja. Mas espera aí, o estudo da palavra, quando você mergulha na palavra de Deus, você consegue compreender que tem algo muito melhor ali. Atrás de um texto tem algo muito mais profundo para você aprender. Né? Então a gente recebe pessoas ali que estão superficiais. Aí o primeiro vento, a casa está onde? Na areia. O primeiro vento leva, porque ele não estava estabelecido, não tinha princípio da palavra, ele tinha a palavra superficial, não tinha com raiz. Então, a Bíblia fala assim, ó, o justo crescerá como a palmeira. Então, peraí, aí você olha o contexto. O justo crescerá como o cedro. Então, peraí, o que é o cedro? Aí você pega esse contexto... Você começa a estudar o que... A raiz cresce primeiro do que o broto. Então, assim, ninguém tá vendo, mas ele tá crescendo, tá mergulhando. Tem que ser algo pra baixo, profundo, né? E tem sido assim, graças a Deus, né? Como eu falei, a gente tá com a 4ª, já formamos 2 turmas já, que a gente tá com o básico a princípio lá, tá? E a gente está com 2 em andamento, uma vai se formar agora em julho, mais uma turma, e essa turma 4ª agora com quase 40 alunos, né? Quero até aproveitar aqui e mandar um abraço ao presbítero William, que é o mestre hoje lá, que tem dado todo esse suporte. A gente está com uma equipe maravilhosa também de professores, como eu falei, presbíteros, pastores, e assim, a gente tem visto quantas pessoas estão sedentas. Cada ano que passa, o número de alunos vem aumentando. E os alunos, Gabi, não são só da Nova Igreja de Cristo. É isso que eu ia falar, eles são, né, são pessoas Tudo que você ouvir falar da Nova Igreja de Cristo, Gabi, sempre vai estar relacionado ao reino. Ah, tem alguém lá da missão metodista querendo fazer. Glória a Deus, vem. Sim. Gabi, autoriza, não vai te atrapalhar no culto, não vai atrapalhar no estudo da igreja. Libera pra estar com a gente lá. Tá entendendo? Reino. Sim. Ah, Nova Igreja. Não, hoje é um nome. É um CNPJ que eu falo. Sim. Mas é o reino que tem que prevalecer. Isso que é o mais importante nessa visão, porque cada igreja, eu vejo assim, cada igreja na cidade, né? Se o nosso pensamento for isso, for o reino, uma consegue ajudar a outra, uma consegue ser parceira, porque a gente tá aqui não é pra competir, a gente tá aqui pra fazer uma diferença. Ganhar as almas, né, Gabi? Ganhar as almas, né? E isso... Se eu preguei a palavra e uma alma se converteu, mora lá no meu dom. Poxa, eu tô procurando uma igreja. Pastora Gabi, procura lá, metodista, missão metodista. Vai lá, procura, conversa com ela, procura saber como a igreja funciona. Gabi, eu faço sem problema nenhum. Antigamente, no programa de TV, o que a gente fazia? Eu fazia assim. Você que tá sem igreja, porque todo programa que a gente grava, eu sempre falo, você que não entregou a vida para Jesus, eu faço apelo mesmo, Sim. sabe? E aí eu sempre falo assim, você que tá entregando sua vida para Jesus hoje, voltando para Jesus hoje, se você tá sem igreja, se você tá afastado, eu falava assim antes, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu não falo mais isso, Gabi, não falo. Hoje eu falo, procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus. É verdade. E a gente é prova viva disso, porque a gente tem pessoas que vêm de Albuquerque. Há pouco tempo agora, a gente tinha uma pessoa, ela mudou para Teresópolis, morava em Petrópolis, mas estava aqui todo domingo. Rio de Janeiro, então assim, a gente tem pessoas que vinham final de semana pro culto aqui. Eu sempre costumo dizer, quando a pessoa entende que ali tem palavra, ela vai se deslocar da onde for. Para onde for. Procure mais próximo da palavra de Deus. A gente começou a ter um grupo vindo de São José, tanto é que onde a gente estabeleceu a igreja lá. A igreja. Começou a vir um grupo muito grande. Eu falei, não, opa, Deus já estava dando sinal, é lá. Então a gente está lá já com uma igreja estabelecida, já vai fazer 6 meses agora, e está em crescimento, Deus tem enviado, a gente está cuidando. Nós conseguimos aí realizar um trabalho, já ganhamos já uma menção honrosa lá da Câmara dos Vereadores. Deus tem honrado a gente, Gabi. Quando é de Deus, as coisas começam a acontecer. Sabe, a promessa é muito maior e a gente não está limitado. Não, hoje a gente está com um grupo. Não, a gente vai fazer a obra e a gente não quer que ninguém se perca. Sim. Ninguém. A gente tem acompanhado, feito um trabalho de cuidado mesmo com as pessoas. Sabe, a pessoa permitir, o que a gente fala, permitir ser cuidado. Até onde a pessoa deixa a gente ir, né? Entender assim, não, peraí, ele é meu pastor e eu preciso de ajuda, eu preciso dessa direção. Então, assim, é esse entendimento que é um trabalho de anos que a gente vem fazendo através da palavra ali, né, Gabi? A pessoa vai começar a entender, não, peraí, quando eu tomo uma decisão debaixo daquilo que é a vontade de Deus, se a gente é a boca de Deus na terra, Gabi, por que eu vou pedir conselhos a outros? É verdade. Por que eu vou pra rede social ficar choramingando? Hoje o que mais tem são pessoas assim.
vão pra rede social, fica abrindo a sua vida. Tô passando por isso, tô passando por aquilo. Seria muito mais fácil se procurasse um pastor. Quem é o seu líder? Procura, vai lá. Manda. Ele não consegue, eu nunca consigo tempo. Aí eu sempre falo assim, peraí, cada um tem o pastor que merece. Se você tá numa igreja e sabe que teu pastor nunca vai ter tempo pra você, peraí. Você vai continuar ali? Porque você sabe que uma hora que o calo vai apertar e você vai precisar dele. Você vai poder contar com ele. Então, assim, é cada situação que a gente tem recebido que eu fico assustado. Eu falo assim, peraí, eu não fui chamado pra isso. Se tem uma situação que eu preciso estar ali pra ajudar, pra resolver, pra dar uma palavra, né, no momento de dor da família, no momento de uma visita, no momento, sabe, não, peraí, eu preciso aqui de uma direção, eu tô pra tomar um rumo na minha vida. Então, assim, graças a Deus hoje a gente vê que muitas pessoas que buscaram direção estão encaminhadas. É entregar o caminho ao Senhor, confiar e o mais Ele vai fazer. Sabe? É ter esse posicionamento. Entender que como pastor eu preciso cuidar, mas também a pessoa como servo, como ovelha, ela precisa se direcionar ao seu pastor. Sim. Né? Então a gente vê muitas pessoas feridas por causa disso. Não, eu chamei o pastor para ir lá em casa e ele nunca tinha tempo. Eu chamei o pastor para conversar, ele nunca podia. Poxa, peraí. E também será que foi dessa forma, né? Porque às vezes a pessoa coloca também, e não é... Também. Aí a gente procura saber e eu sempre falo assim, retém o que é bom. Isso aí. Porque a gente sabe também, né, que a gente está lidando com pessoas, né, Gabi? A gente está estudando sobre isso. Né? A gente sabe que nem tudo também. Então, peraí, você procura saber o outro lado também. Às vezes é isso mesmo. Mas... muitas vezes o nosso chamado é de cuidado. Isso a gente não pode perder essa essência. Eu fui chamado para cuidar. Eu não fui chamado para estar no púlpito pregando. É verdade. O vou ficar lá pregando. É. Porque pregar tem que ser vida. Isso aí. Porque Jesus te ama. Você tem que perdoar o seu irmão. Mas peraí, eu não pratico isso. Hipocrisia. Foi o que Jesus fez na época com os fariseus. Seus hipócritas, sai daqui. Seus fariseus, sai daqui. Raça de víboras. Eu costumo dizer para as pessoas que, olha, se Jesus estivesse vivendo o nosso tempo hoje... Uau! Muitos de nós não reconheceríamos ele como Jesus. Porque aonde ele ia, aonde ele caminhava, né, a linguagem dele, de reino, de arrependimento, de muitas pessoas, talvez... Eu falei, gente, quantos de vocês será que iriam seguir esse Jesus se ele hoje estivesse aqui sentado no nosso meio? Porque ele é um estereótipo totalmente diferente daquilo que a gente coloca hoje como... né, como muitas pessoas colocam hoje, como um pastor bem-sucedido, como um líder bem-sucedido, como um líder influencer. Né? Pois é, exatamente. E nenhum influencer, por mais milhões de seguidores que ele tenha, ele nunca, nenhum conseguiu atingir, alcançar aquilo que Jesus conseguiu. Sem internet, sem divulgação, sem marketing, sem nada. Embora essas coisas hoje a gente usa a nosso favor e é bom a gente usar, a gente tá aqui por causa disso. Exatamente. A internet, quando você usa pro bem, é maravilhosa. Foi criado com esse propósito. Sim. Mas infelizmente pessoas estão se perdendo, né, dentro desse contexto aí. Mas a gente tá aqui para fazer a diferença. Né? Se é na televisão, se é na internet. Deus nos chamou para isso. E eu louvo a Deus, Gabi, porque assim, tem muitos amigos pastores que têm me procurado, pedido conselho, sabe? Pastores que estão no processo de depressão. Exatamente. Pastores que estão há anos já passando por dificuldade ministeriais. E fala assim, peraí, o que está acontecendo lá que não está acontecendo aqui? O que você fez? O que você está fazendo? Exatamente. Qual é a receita? Me perguntam. Eu amo quando eles chamam, qual é a receita? Fala, vem cá, senta aqui. Aí eu começo a contar um pouquinho da história, começo a falar um pouquinho de tudo que a gente já viveu e de tudo que a gente tem feito hoje. São princípios que a igreja ela precisa andar... O Gabi, eu tenho visto hoje que muitas igrejas não se atualizaram. Peraí, a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, sim. E as igrejas precisam se atualizar no sentido de quê? De um cuidado maior e melhor. O que o mundo tem oferecido hoje para os jovens? Qual é a necessidade hoje, né? O que o mundo tem oferecido para o jovem hoje? Vamos pegar o que a gente falou, a tecnologia aqui. O que tem acontecido com a tecnologia hoje? Está entrando na mente, no coração dos jovens. Hoje é muito mais prazeroso ele estar ali na rede social do que às vezes estar num culto. Exatamente. Não tem um atrativo para ele, né? O que a igreja tem feito? A igreja precisa se atualizar. São métodos que lá atrás funcionou. Mas que hoje talvez não. Exatamente. Os nossos avós tinham internet? Não. Nós temos hoje. Ou seja, atualização. Sim. Né? Os nossos tataravós, né, andaram de carro, né, BMW, Ferrari... Não, mas o mundo se atualizou. Exatamente. Então é isso que a igreja precisa entender. O mundo está se atualizando e eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus, que a igreja venha se atualizar, principalmente no contexto de cuidado. Sim. Cada vez mais a gente vê o número de pessoas precisando de mais cuidados.
e hoje a gente está estudando, né, psicologia, a gente vê a necessidade e quanto as pessoas estão hoje problemáticas, porque não houve um cuidado, não houve uma atenção, o quanto elas estão caindo dentro da rede social e tendo hoje, a gente tem a inteligência artificial hoje, sim, que está praticamente substituindo isso aqui, ó. O olho no olho, a conversa. E muitos até preferem, né? Eu costumo dizer, a inteligência artificial, ela nunca vai conseguir substituir isso aqui. Nunca. A emoção. Mas existem pessoas que já estão sendo doutrinadas a esse atendimento robótico, sem humanização. E isso vai contra aquilo que Deus criou. Porque Deus criou o homem para se relacionar. Exatamente. Você imagina chegar num consultório psicológico, tá lá, né, uma inteligência artificial, você começar a conversar com ela. Existem hoje estudos, né, que estão... eles estão tentando implementar esse tipo de sistema para ver se funciona. Aí você imagina, você não vai ter mais relação, você não vai poder mais ouvir um conselho. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, com toda essa... E a igreja precisa se atualizar nesse sentido de cuidado. Não perder isso aqui, o relacionamento, o olho no olho, né, os pastores não se distanciarem, né, das ovelhas, entender que Deus colocou uma responsabilidade. E cada pessoa que a gente apresenta lá, Gabi, às vezes lá, a igreja, né, faz festa, o povo gosta... Mas no fundo do meu coração eu fico pensando assim, Senhor, me dá sabedoria para cuidar. Também fico. Me dá sabedoria para direcionar. Oh Deus, tem mais tantas pessoas pra gente não deixar perder. É isso que eu penso. Aumenta a responsabilidade. Quem muito é dado, muito será cobrado. Eu fico pensando, meu Senhor, como que a gente, né? Falei, tem mais tantas pessoas e agora? Tem que ter uma rede maior. A gente já logo começa a pensar, né? Como que a gente faz para... Porque o crescimento, ele é bíblico, ele é algo legal, mas o crescimento precisa vir de estratégia, de plano, de cuidado. Exatamente. Como que você faz? Até aqui eu alcançava tantas pessoas. Essas pessoas eu conseguia cuidar. Se eu tenho mais tantas, como que eu faço para conseguir dar conta de mais tantas? Exatamente. Porque aí, muitas vezes, é aquela coisa do saco furado. Eu recebo um monte, mas eu perco na mesma proporção que eu recebo. Uhum. Por quê? Muitas vezes... pessoas que não estão preparadas, pessoas que não são cuidadas, que não estão enraizadas, ou que recebem uma carga. Imaginar que naquele momento elas não estão prontas para receber, por exemplo, de uma liderança. Exatamente. Que ainda não deixaram algumas coisas na vida delas, que aquilo naquele momento, ela não está pronta. E o que você falou é interessante, porque você pega no contexto, Deus enviando as pessoas, não, vou enviar lá para a pastora Gabi. Aí ele envia 100 pessoas para lá. Só que a Gabi não cuidou dessas 100. Isso aí. Aí você para pra Deus e fala assim, peraí, sou eu que dou o crescimento, eu tô enviando, mas você não tá cuidando. Isso aí. Então, Deus é um Deus assim muito coerente, né? Ele é um Deus que ele sabe para onde ele envia as pessoas. Todo o trabalho, toda a logística, toda a estratégia é válida. Mas quando você faz isso debaixo da vontade de Deus, Deus fala, eu posso mandar essa pessoa para cá, eu vou direcionar você para um lugar. Aí usa numa conversa, aí usa no encontro na rua, no evangelismo, numa rede social, quando vê uma foto, sente o desejo, eu vou lá, isso tudo é Deus já movendo, né? Esse entendimento que a gente tem que ter. Então, assim, a gente precisa estar muito preparado, Gabi, porque a demanda vai aumentar, as pessoas estão meio que desesperadas, procurando mesmo, e o último recurso para elas é a igreja. E se ela chega nesse recurso, ela não é abraçada, ela não é amada, ela não é cuidada, ela não é direcionada, ela se frustra a tal ponto que daqui a pouco fala assim, eu não quero saber mais. Ela se torna cética, ela fica em casa, vou ficar com o meu culto aqui em casa, que tá bom pra mim. E assim, a gente não pode perder de vista, né? Ontem, engraçado, você tá falando isso, que eu encontrei com um amigo meu, que eu gosto muito dele, já fiz até um podcast com ele aqui, e a gente tava conversando sobre essa demanda da igreja, e ele falou assim pra mim, Gabi, eu tava conversando com um amigo meu, uma pessoa que é um cliente meu, e ele é um psiquiatra, e ele se denomina ateu. E ele virou pra mim e falou assim... ele falou assim que o recurso que vai curar as pessoas é a instituição chamada igreja. Olha isso. Um psiquiatra que se denomina ateu. Isso é tremendo então, demais. assim, né, quando a gente fala isso, por quê? Porque muitas pessoas estão descredibilizando o papel da igreja na sociedade. Não precisa de igreja. Cristo em casa. Amém, tem que ter Cristo em casa. Mas assim, quando a gente ouve isso de um psiquiatra que cuida de gente que, né? Nossa, com níveis, né, de com emoções. níveis de transtorno, de emoções desajustadas. E ele reconhece o papel da importância da igreja numa sociedade. Nossa. Isso pra gente, a gente tem que pegar e falar assim, peraí, aonde eu tô errando? Não é? Aonde eu tô falhando no cuidado?
Aonde eu tô deixando a desejar. E a gente minar, muitas vezes, por causa das feridas das pessoas ou coisas que as pessoas passaram, essa coisa de eu não preciso de estar numa igreja. Que a igreja, ela é santa, ela é bíblica, ela é do Senhor, ela é a noiva do Senhor. Nada pode substituir. Não deixar de congregar, Não deixar de congregar. É o corpo, né? né? E muitas vezes a gente acaba vendo esse discurso, as pessoas acabam se afastando de propósito, se afastando de estar num meio ali que tem problema. Vai ter, tem gente. Mas aí os líderes, as pessoas têm que entender esse papel aquilo que você falou, né? O cuidado. E Cuidado. A gente vai errar? Vai. A gente não pode deixar de cumprir esse propósito. Eu falo, a pessoa pode até sair da instituição, às vezes ela se chateou, mas ela tem que entender, não, ali é uma instituição séria. Ali quando eu mais precisei, cuidaram de mim. Posso não ter me adaptado. Quando eu mais errei, porque acho que tá também a gente pode entrar num assunto aqui também, Gabi. Quando a pessoa erra, é um momento onde a igreja tem que abraçar. É verdade. Eu tenho recebido tantas, sabe, eu falo isso com tristeza, eu tenho recebido tantas pessoas lá, Gabi, frustradas e arrebentadas com a instituição igreja, porque o dia que elas mais precisavam, o dia que elas mais precisaram, elas foram expulsas. Expostas. Olha isso, Gabi. A gente falando, né, emocionalmente. Uma pessoa dessa, para querer continuar, o retrabalho que você tem que fazer. Nossa. Né, a busca ali, sabe? Então, assim, a gente tem visto isso muito acontecer. Muitas pessoas machucadas porque... mas ela pecou, ela errou. Tá, tem a disciplina, mas expulsar da igreja... Eu acho um termo pesado. Isso se usava antigamente, excluir, né? Vamos excluir da igreja. Gente, Gente, se a gente for botar na ponta do lápis, Gabi, nem a gente tava lá. Eu falo, igreja é hospital. Você tem que entrar ali e saber, não, eu vou ser tratado, eu vou ser curado, vai ter direção, o remédio é a palavra, né? A fé tem que ser aplicada, mas eu não vou ficar doente, eu vou ser tratado aqui, eu vou ser curado, Jesus vai me curar, eu vou entender isso. Não é um hospital para você ficar ali, né, sempre doente, tô sempre toda doente. A vida ali, né? Mas ainda que seu processo de cura seja demorado, a gente pode usar o exemplo do homem do tanque de Betesda. 38 anos, que seja esse processo, a sua hora vai chegar. Isso aí. Você tem que permanecer. Ele só foi curado porque ele permaneceu naquele tanque de Betesda. Senão, ele não receberia a cura. E qual era, o que ele acreditava? Que as águas seriam movidas. Às vezes as pessoas na igreja esperando algo acontecer, Deus está falando assim, não, eu tô aqui, você não precisa ver algo mover. Isso aí. Né? E as pessoas estão esperando Jesus, não, eu já tô aqui. Esperando o movimento toda a vida. A água não vai se mover tá mais. Ali. Não, mas ninguém me leva. Sempre que eu quero ir, vai outro na minha frente. Aí acaba naquela situação. Que quem chega depois, às vezes, está fluindo muito mais na presença do que já está há anos. Verdade. Porque quem está há anos está como o paralítico lá no tanque de Betesda, esperando Verdade. A água se mover. Não, mas a água não vai se mover. Jesus está movendo já através das águas. Então, assim, é isso que a gente precisa hoje trazer, sabe? Pedir direção ao Espírito Santo para que ele possa nos conduzir debaixo dessa vontade e a gente vê o nome do Senhor ser glorificado. Não é fácil, a gente sabe que cuidar dá trabalho. Você tem filhos, sabe disso, eu tenho filhas também, eu sei disso. Cuidar dá trabalho. Mas a gente precisa entender, eu fui chamado para isso. Eu não vou abrir mão. Tem que ter essa convicção, porque senão você vai fazer outra coisa. Aí eu fico muito preocupado. Uma vez assisti um vídeo, foi até minha esposa que me apresentou esse vídeo, e nesse vídeo falava, no dia do julgamento, era como se fosse o dia do julgamento, e Jesus ali, e as pessoas chegavam diante dele. Aí Jesus perguntava assim, para eles assim, tá, mas quem falou que era para você ser pastor? Olha o que eu tinha para sua vida. Aí a pessoa num contexto de vida totalmente diferente, e ali ela ia ganhar uma pessoa, que aquela pessoa ia ganhar multidões para ele. Aí chamava o advogado e falava, mas quem falou que era para você ser advogado? Eu te chamei para ser pastor. Olha. Tremendo esse vídeo, tremendo. Se quiser depois eu posso até te enviar. Tremendo esse vídeo. Então assim, ali mostra. Aí mostra uma mãe, que ali Jesus chega para ela e fala assim, eu te chamei para ser mãe mesmo. Aí mostra o vídeo da vida dela, né, ela cuidando do neném, do filho dela como bebê e tal. E ali ele foi crescendo e mostra assim que aquela criança que ela criou, que ela se dedicou, que ela preparou, ele foi um ganhador de almas assim, ele ganhou milhares de almas para Jesus. Ou seja, se ela não se dedicasse, ele nem serviria a Cristo, nem faria o propósito de Deus, nem ganharia essa multidão de almas. Então olha só que tremendo. Então, na verdade, era o tribunal de Deus aquilo, né? Mostrando. Eu fui chamado para quê? O que eu estou exercendo hoje? Vale até essa reflexão para quem está assistindo, né? Quem você é? O que você está fazendo hoje? É o que Deus quer? É o que Deus te chamou para fazer? Você tem convicção disso? O que você está fazendo, o propósito está sendo alcançar pessoas,
transformar vidas, porque esse é o propósito da nossa vida, Gabi. É verdade. Né? Se a gente não veio para isso, a gente está aqui perdendo tempo. Isso é para todo mundo, né? E quando a gente encontra o nosso propósito, e quem não encontrou ainda, mesmo que esteja em dúvida, peraí, permaneça. Meu propósito é esse. O propósito final sempre vai ser tocar em vidas. Sempre vai ser relacionamento com pessoas e falar assim, não, peraí, eu quero Jesus estar na vida da Gabi. Não, eu olho Gabi, eu vejo Jesus. Né? A gente está dentro de um contexto que a gente vê isso hoje. As pessoas olham pra gente, a gente é julgado, pré-julgado, e a gente tá lá levantando a bandeira, não é assim. Eu ia até Gabi? falar sobre isso, né? A gente tá tendo a oportunidade, né, de fazer psicologia junto, e eu acho que isso tem sido até uma quebra de tabus dentro da própria instituição de ensino, né? Pelo menos para a realidade da nossa... Não é só da nossa cidade, porque a nossa coordenadora também comentou com a gente que as pessoas em Niterói estão, assim, impactadas de saber. Porque a gente dentro de uma sala para fazer psicologia, nós passamos pro outro lado. Aqueles que, muitas vezes, sofrem preconceito por ser pastor e tá ali estudando psicologia, né? Como é que você tá vendo isso? Que a gente tá na sala o tempo inteiro, né? Estamos lá na pressão total, né? E cada aula é uma demanda, né? A Gabi tem acompanhado, tem sido muito bom, a gente tá estudando junto. Eu tô feliz por ver, né, um grupo de pastores ali crescendo no conhecimento, é isso mesmo. Porque a cultura é que igreja é lugar de pessoas analfabetas, ignorantes. Igreja é lugar de pessoas, né, que não têm conhecimento. Isso já está caindo por terra, graças a Deus. Pelo contrário, quando você olha os homens mais inteligentes da face da terra, principalmente os da Bíblia ali, todos eles eram homens de Deus. Todos eram. O mais sábio, Salomão. É verdade. Homem de Deus. Então, assim, a gente tem que entender isso. E falando de tudo que a gente está vivendo, né? A gente teve um evento na semana passada, né? Onde a professora, né? A gente tem um projeto, né? Da palhaçaria, o Marcelo teve até aqui já também, que é a Trupe Nós Aí. E ela falou assim, vocês têm algum problema em vocês ir numa instituição católica fazer o trabalho? Eu falei, claro que não, pô. Claro que não, nós vamos estar em todos os ambientes. E ela ficou meio assim, a gente foi, o trabalho foi maravilhoso, ela ficou assim, né? Encantada. Então, assim... É o que a gente tem que demonstrar. E a gente vê alguns preconceitos dentro da própria faculdade nesse sentido, de falar assim, não, porque, né, eles são pastores, e talvez alguns comentários que a gente tá ali levantando a bandeira. Não, peraí, isso não é verdade não. Exatamente. Né? Determinado aula eu falei assim, não, isso não é verdade não. Porque as pessoas falam assim, não, que todas as igrejas são assim. Que todos os pastores são assim. Eu falei, opa... A gente tem tido oportunidade, né, de poder até desmistificar algumas coisas, né? Exatamente. Porque bota tudo dentro do mesmo pacote e muitas vezes a gente, naquele grupo lá, se a gente não toma, a gente é acuado. Exatamente, então a nossa Gabi, voz, perfeito. Né, a gente não pode se deixar acuar. A nossa posição, ela vai se manter, mas a gente vai lidar com todo mundo. Só que a nossa posição, o nosso princípio... Não é assim que a gente pensa. Pastor não manda pra psicólogo, né? Igual o professor hoje falou da situação que ele passou, né? Quando o menino lá com transtorno. Mas por falta de conhecimento passou por aquela situação. Nem tudo é demônio. Nem tudo né? E a gente tá numa sociedade doente, né? Foi isso que levou você a viver querer ir psicologia? Sim, Gabi. Foi isso que levou a gente pra buscar um conhecimento, né? Surgiu esse desejo no coração dela. Eu falei, vambora, tô contigo. Vamos mergulhar. E acaba que muitas demandas hoje, que a gente tem visto hoje dentro da faculdade, são coisas nossas. Pastores, gabinetes. Na verdade, o chamado pastoral quase te prepara, já é um curso de psicologia, já é uma prática de psicologia ali, né? Que a gente trata muitas demandas e muitos assuntos ali. Então, muita coisa que a gente está ouvindo, na verdade, a gente já estava praticando sem saber. Sem saber. Né? Então, graças a Deus que hoje a gente tem essa ferramenta que a gente pode utilizar. E entendendo hoje a necessidade. Peraí, é espiritual, a gente tem que entender. Isso aí. Não, peraí, precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Porque chega uma hora que a gente vai assim, não, eu consegui até aqui. Mas até aqui eu não tenho capacitação. Quando é para uma área... Né, que a gente tá falando que é uma área emocional, uma área psicológica, a gente olha pra gente e a gente fala assim, isso aqui eu não dou conta. Eu consigo fazer um trabalho junto, mas sozinho não, tem que ter um algo a mais. E aí foi onde a gente esbarra na faculdade, né? Que muitas pessoas olham e falam assim, mas vocês, mas pode, né? E a gente começa a ver também muitas quebras, quer dizer, muita quebra de paradigma nossa, a nossa própria coordenadora disse isso pra gente. A gente pode até citar, porque um dia eu vou botar ela aqui, né? Isso aí, não foi nada em segredo, mas ela mesma falou, não, eu tenho falado pros meus colegas, professores de faculdade fora da cidade, que existe uma turma aqui de líderes religiosos que estão fazendo, e que eles podem vir porque não é do jeito que eles estavam pensando.
Exatamente, a gente está quebrando esse preconceito, né? Na verdade, olhar assim, pastor, tudo é oração, tudo é espiritual. Não, peraí, a gente está entendendo. A gente precisa ser inteligente. Isso aí. Né? E compreender. Tem coisa que é espiritual que a gente vai... Agora, tem coisa que você precisa cuidar mesmo. É lá da raiz, é da base, é entender como foi falado o exemplo de hoje. Então, assim, tô gostando muito, tô amando, porque... É uma área que, como eu falei, a gente já tá mergulhado nela já há algum tempo. Então, assim, a gente tá pegando ferramentas muito importantes. E a gente se liga em muita coisa, né? Nossa, a gente começa a perceber algumas coisas. Isso acrescenta muito, até mesmo na hora de uma mensagem. Você consegue acrescentar ali, porque você começa a ter um conhecimento mais aprofundado. Até as perguntas que a gente faz, né? Exatamente, as perguntas que a gente faz. No seminário, dando aula, você consegue observar algumas coisas, você trazer ali... Você tirar um pouco, às vezes, aquela situação que, tipo assim, vamos expulsar que é demônio. Aí você fala assim, opa, peraí, vamos observar primeiro o que é. Então, assim, tá sendo muito bacana, tô gostando muito. Abre muito a nossa mente, Abre muito a nossa mente. E vamos crescer no conhecimento. Aí, essa semana a gente até conversou, né, que a gente tava com esse podcast marcado. E eu quero muito entrar nessa parte social, porque assim, a igreja, né, a nova igreja de Cristo, eu também tenho essa preocupação, eu tô começando agora, né, porque eu sou um bebê. Também sou. Eu sou um bebê. Fala, a gente tá Mas caminhando. assim, né, vocês têm um trabalho social de muita relevância na cidade, né, e eu acredito que é muito isso, a gente muitas vezes coloca o peso no governo, a gente coloca coisas que a igreja precisa também fazer. É claro que as políticas têm que fazer o seu papel, mas isso não tira da igreja, claro, né, a gente se obter de fazer. E você sempre teve esse lado muito social, né? Sempre, sempre. Desde o início, né? Eu lembro que a gente saía na madrugada. Nossa, quantos trabalhos a gente já fez na madrugada, de cuidar mesmo dos moradores. A gente já teve testemunho de alguns ter voltado para casa. Isso sempre foi muito... A gente sempre trabalhou muito forte com isso. Trabalho social, a gente fazia o domingo 10, aí tinha lá cabelo, as mulheres, né? Unha, barbeiro, tudo que você possa imaginar. Né? Hoje a gente sempre teve também o nosso projeto Valente Davi, que hoje trabalha com futebol para as crianças até 13 anos. Isso veio muito dessa raiz de gostar de futebol. E eu tô lá junto lá, eu gosto de estar junto lá dando aula. A gente tem o futebol, né? Todo sábado, tá? De 5 a 13 anos. A gente tem lá também o balé. A gente tem o curso de inglês hoje. A gente tá com jiu-jitsu. E a gente quer implementar agora o curso de espanhol também. E eles são abertos para a sociedade. Para todo mundo. É aberto para todos. Tanto é que a gente tem hoje, juntando todas essas categorias, a gente tem mais de 100 crianças envolvidas diretamente. Que legal. E um vai falando com o outro. Então, assim, o futebol hoje a gente tem 60, vamos colocar assim na média. Né? De 6 o jiu-jitsu, a 13. De 5 a 13 anos de idade. Isso. A gente tem feito esse trabalho. A gente tem a igreja na África, que todo mês a gente tem enviado recursos para lá também, para o cuidado lá dos nossos irmãos pastores. A igreja está crescendo. Hoje a gente tem mais de 30 crianças lá que a gente tem ajudado mensalmente também. Hoje a gente tem o pastor Rodrigues lá, que está à frente lá da nossa igreja. Uhum. A igreja está crescendo. Nós batizamos lá já mais de 40 pessoas. Então, assim, é um trabalho social, que ele não está só a Teresópolis. Sim. A gente faz mensalmente. Hoje a nossa igreja está aberta todos os dias. E a demanda é muito grande. Todos os dias. Todos os dias tem gente lá batendo na porta pedindo ajuda, pedindo alimento. Então a gente tem feito um trabalho muito forte. Eu quero até aqui aproveitar e te parabenizar, né, pelo último acontecido na nossa cidade, né, daquela família que infelizmente, né, veio perder lá seus 2 filhos, mas eu pude ver a Missão Metodista aberta, a Gabi colocando a cara mesmo, gravando vídeo, a você que quer contribuir, as pessoas ajudando. Isso aí enche o nosso coração de alegria. A gente vê que esse é o diferencial. Né, outras igrejas fizeram também, mas eu acho que isso tem que intensificar mais, não só quando acontece uma tragédia. Exatamente, foi isso que eu coloquei Eu lá. vejo o teu trabalho social lá que você faz no Dia das Crianças. Isso, nossa, é maravilhoso. É o que eu falo, hoje o nosso Ministério Trupe Nós Aí, ele não é exclusivo da Nova Igreja de Cristo. Como que eles ajudam a gente? Sempre estão com a gente. A gente é aberto para todos os ministérios. Tanto é que hoje a gente tem mais de 60 voluntários. Falei, se prepara. Falei, presbítero, mas se prepara que nós vamos dobrar esse número. Sim. Que a demanda vai aumentar. A gente tem aplicado oficinas, workshop em alguns lugares também para estabelecer ali. A gente já está no Hospital São José também, já aplicamos uma oficina lá. Então, assim, é um trabalho social. Todo trabalho social ele é missionário, né? É verdade. Então a gente tem trabalhado de criança, a gente quer implementar agora a terceira idade também. Ginástica para terceira idade, internet para terceira idade, Gabi. Isso aí. Os nossos idosos não sabem mexer, é tudo novo para eles. Então a gente está querendo trazer esse conhecimento. A igreja tem que fazer isso, a igreja tem que proporcionar. Não dá para esperar de governo. Isso aí. Não dá para esperar, não, que empresário e tal. Não.
A gente tem feito isso na garra e na coragem. Tudo é caro, Gabi. A gente tem lá a quadra de futebol que a gente paga hoje, é caríssimo, caríssimo. A gente está fazendo isso aqui para pagar, mas a gente entende, Senhor, são almas, são crianças, é um futuro. Eu vejo hoje alunos... Porque não é só quadra, né? É uniforme. Tudo, colete. É o professor. É isso aí. A gente está precisando hoje de tatame. Então a gente está mobilizando lá os pais pro tatame, pro jiu-jitsu. Então eu vejo alunos que hoje o projeto ele tem mais de 10 anos. Vai fazer 11 anos. Eu vejo alunos que passaram pelo projeto, né? Valente Davi, que hoje estão casados, têm filho. Um mesmo mandou mensagem essa semana, poxa, vou estar de folga, eu posso lá ajudar? Semana retrasada, teve um outro também que foi e falou, ó, criançada, abraça, aproveita essa oportunidade. Um dia eu tava aí. Sabe que são pais... Isso é maravilhoso. Estão firmados, tem raiz, porque o nosso projeto não é só o esporte. A gente tira meia hora, 40 minutos com ele na sala para ministrar a palavra de Deus, para mostrar a importância. A gente conseguiu levar, há 20 dias atrás, a gente conseguiu levar a equipe da CBF, o massagista da seleção brasileira. Que legal! Eles ficaram malucos. A gente fechou uma parceria, a gente vai estar marcando para as crianças virem na CBF quando a seleção brasileira estiver aqui. Olha que coisa linda. Que coisa linda. Olha, o olho das crianças você brilha, vê. Né? Brilha. Isso também gera uma esperança. Gera esperança. Porque quando você está lidando, né, às vezes até com crianças carentes, eles olham aquilo ali e falam assim, poxa, eu posso ter algo melhor na minha vida, né? Exatamente. Eu posso conseguir algo melhor para mim. Né? A gente tem proporcionado muito conhecimento. A gente o nosso seminário hoje, a gente transformou ele num instituto. Dentro desse instituto tem o básico, né? Da palavra de Deus ali. Que dura quanto tempo, mais ou ano. Menos? Um ano e meio, perdão. 1 ano e meio, dura 1 ano e meio o básico, tá? Mas é um básico assim que você recebe, um basicão que eu falo. Você recebe assim, na profundidade da palavra mesmo. Aí a gente tá para implementar o bacharel também. Aí a gente tem, né, o curso livre em teologia, a gente tem o curso de oratória, já vamos para a 3ª turma agora, que é maravilhoso, Gabi. Destrava as pessoas. Muita gente tem gente que elabora muito bem aqui, mas não sabe colocar para fora. E esse curso, nossa, a gente está abrindo também para todas as igrejas. As pessoas querem fazer, até pessoas que não são evangélicas estão fazendo, porque tem destravado. E a gente tem um curso de seminário, né, oratória. A gente está agora trazendo curso de finanças também para nosso instituto. A gente dá também lá. O nosso papel é preparar as pessoas para serem as melhores. E Deus tem promessa para a nossa igreja lá, onde Ele ia levantar muitos jovens lá, que seriam mesmo referências, e tem acontecido isso. Estão tirando em primeiro lugar, sabe? Estão abrindo empresas, empresários. Promessa de Deus. Porque eu creio que um local onde uma igreja está implantada, a sociedade em torno dele, ela tem que ser transformada. Exatamente. O bairro. O bairro tem que ser transformado. Porque o que eu penso, né? Eu acredito que você compartilha comigo. Quando a gente recebe uma pessoa, quando a gente está ali na igreja, a pessoa ela pode chegar numa condição difícil, onde a gente ajuda com cesta básica, mas isso é uma condição que não é permanente, ela é provisória. Porque conforme a caminhada dela começa com Cristo, a vida dela tem que ser mudada em todas as áreas. Perfeito. E aí a igreja entra trazendo as ferramentas. E um cuidado que capacitação, né? Perfeito. E um cuidado que a gente tem, Gabi, que eu creio que, né, as igrejas de modo geral têm que ter. A gente não pega assim, não, vamos entregar a cesta básica apenas por entregar. Não. Isso aí. A gente tem feito hoje um trabalho de visitar as pessoas. Porque senão você acaba criando, né, um costume, um mau costume. E eu sempre falo. É o que eu sempre falo, ó, nós estamos entregando essa cesta básica hoje para você. Essa fase vai passar, isso aí. Tá? E eu creio que em breve você vai estar vindo trazer alimento para ajudar aqueles outros que precisam. Exatamente. Então, essa consciência tem que ser implantada. É momento, não é algo contínuo. Todo mês a pessoa vai estar ali, todo mês. Isso aí. Vira um vício. Vira. É o que a gente vê hoje na nossa nação, infelizmente. Vira. Pessoas estão viciadas aí, acostumadas. E às vezes pessoas que pegam até em vários lugares, né? Porque quando a gente não faz esse trabalho de acompanhamento, eu já passei por isso. A gente filtra bastante. Pegava no início, né? A gente sem experiência, né? Aí depois a gente começa a fazer os caminhos. As pessoas pegavam em 5, 6 lugares ao mesmo tempo. Olha. A gente tem ido em lugares, Gabi, em Teresópolis, pessoas passando fome. Pois é. Essa é a realidade. A gente vai em lugares hoje que... Do nosso lado. A gente vai em lugares, Gabi, que ninguém vai. Porque é lugar de tráfico, é perigoso. E a gente está lá levando a palavra. Isso aí. A gente está lá dizendo assim, não, nós estamos aqui com um propósito. Eles deixam até já o nosso carro. O meu carro já... Exatamente. Quando vê, pastor Vinícius, pode subir. Eu também. Vai. Tá liberado. Sabe por que a causa é boa. Eu tenho muito local carente ali, né? Também tem a Vila da Miséria. Nossa. Eu tenho muito local a região ali é... Os bairros em si hoje, a carência é muito grande, né? Todo bairro da cidade você percebe que tem uma demanda e uma necessidade. Pode ter 30 igrejas, mas peraí. Se todas fizessem, meu Deus. Não ficava só na conta posso de falar? uma, né? Não.
ia ter que construir vários templos É verdade. em Teresópolis. E Teresópolis tem promessa, né, Gabi? Tem promessa que, né, o avivamento vai começar pela nossa cidade. A gente tem que entender isso. O avivamento é o quê? É para fora, tirados para fora. Então Deus vai levantar muitos lá na sua igreja, Gabi, que vai levar para as nações. É verdade. Tá entendendo? Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Então, eu tenho certeza que Deus tem nos levantado para a diferença, não é fácil. E a gente precisa manter esse posicionamento, Gabi. Porque fulano de tal tá fazendo assim, tá trabalhando assim, assado, e a receita tá pronta. Amém. Vamos ver o resultado lá na frente. Eu fico preocupado porque às vezes a igreja inaugura num dia, no outro dia tá com 1.000, 2.000 pessoas. Gente, tudo que cresce grande fica débil mental. É verdade. Não é? A verdade é essa. A verdade é essa. Porque a gente sabe o poço que a gente cavou lá atrás, tá? Cheio de pedra, vai tirando a pedra. A gente tem que orar para esse espírito de rebeldia, sabe? Se dissipar da nossa cidade. É verdade. Que eu tô aqui, agora eu saio, agora eu abro uma igreja, agora eu vou ser bem sucedido aqui, porque... E Deus tá falando, para. Eu não tô nisso. Eu não tô Vocês nisso. estão nisso sozinhos. Exatamente. Mas por quê? Porque a necessidade das pessoas de buscar uma coisa para satisfazer aquilo que ele, né? Uma aceitação, uma né? aceitação, enfim. Algo assim, né? E aí quando... Mas é aquilo que você falou, né? Não permanece, né, Não Gabi? permanece. Porque nada cresce assim de um dia para outro. Tudo tem um tempo, um processo, né? A gente olha isso para quando Deus criou. Deus criou as coisas a partir de semente. Semente você não planta num dia, no dia seguinte já nasceu ali uma árvore. Exatamente. Perfeita a sua colocação. Não é? Porque as pessoas pensam assim, não, eu vou daqui de um dia pra noite. Você vê, você tá 13 anos. 13 anos que você pegou uma estrutura falida, onde não ninguém a igreja, queria... que a igreja não fale, a igreja que é do não Senhor. Fale, mas a estrutura, pela situação, pelo histórico. E são 13 anos. E Da tua adolescente ainda. Não tô aprendendo ainda muita coisa. Né? Eu tô ali há 4 anos, onde eu tô, como igreja há 1 ano. Caramba, desafio, hein, Gabi? Também peguei assim igual você, 5 pessoas. Vai lá pra não, que lá é morto, não dá nada naquele lugar. Não fala muito não que eu vou te entrevistar no meu podcast. Vamos fazer uma dupla, né? Conta a tua história mas lá. É isso, é a gente saber que até a nossa vida tem processo. Eu tenho certeza que o Vinícius de hoje não é o Vinícius de 13 anos atrás. Com certeza. É o Vinícius que tem a mesma convicção, a mesma motivação, que prega para 10, para 20, para 50, para 500, para 1.000. Mas é um Vinícius que hoje também está sendo moldado ao longo do tempo. Porque eu tenho certeza que quando eu olho para mim, quantos aconselhamentos eu já fiz, quantos gabinetes eu já fiz, que hoje eu não faria do jeito que eu fiz. E eu acho que é isso que a gente precisa... Né? Essa coisa da gente se rever, da gente olhar pra gente, então, já errei. Se renovar, Já errei muito. Hoje, a maturidade, a experiência, né? E vai levando pra gente a decisão de melhorar. A gente vai ter sempre algo pra crescer, pra melhorar, pra capacitar. Você vê, a sua necessidade hoje de buscar um curso de psicologia junto com a Vivi, que também foi a mesma coisa minha, foi porque, tem uma demanda aí. Tem algo por trás que a gente não estava percebendo. Não é? Tem uma demanda aí. O mundo hoje está precisando de algo a mais, que até aqui eu fui. Mas daqui pra frente eu preciso de algo a mais. Para acrescentar, Pra exatamente. acrescentar. Então, é o processo... Hoje um gabinete é totalmente diferente do que há 5 anos atrás. Não é? Que a percepção era só espiritual. Exatamente. Ignorante. Então Deus não levava em conta. Graças a Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Graças a Mas Deus. você tendo conhecimento daquilo, você trabalhando a causa, a cura e o resultado é muito maior. Por isso que eu fico assim... Eu amo a palavra de Deus. Quando eu olho para a história de Davi, vejo que ele vai para a caverna, Gabi. E ele fala assim, eu tô fugindo de Saul, ele não vai me encontrar aqui e eu quero ficar em paz sozinho. Aí daqui a pouco começa a chegar 1, 2, 3, 400 homens endividados, amargurados de espírito. E ele fala assim, Deus, espera aí. Tudo em depressão. E ele falou, tô fugindo disso, só manda pra dentro da caverna. Espera aí. Não, só manda pra onde eu tô. Não é? Tinha tanto lugar pra esses homens e eles me encontraram aqui. Aí você vê que daqueles 400 homens, Deus usa a vida de Davi, que quando você é líder, você pode até tentar fugir. Mas Deus vai te usar lá na caverna, vai mandar lá pra caverna. É verdade. E Deus pega a vida de Davi e capacita e prepara aqueles 400 homens ali. E eles se tornam quem? Quando Davi assume o reinado? Os valentes de Davi. Tanto é que o nosso projeto hoje é chamado Valente Davi. Os medrosos, aqueles que... Medrosos, deprimidos, angustiados, amargurados, depressivos. Ele consegue transformar. Caráter duvidoso, né? Ele consegue transformar, sabe, aqueles homens em valentes. Olha o poder
da palavra. Olha o poder da psicologia que Davi usou na vida deles. E é o que acontece, a pessoa chega na igreja destruída, arrebentada, talvez tem pessoas nos assistindo assim, sem esperança, cheio de sonho, mas enterrou o sonho, talvez está lá guardado dentro de uma caverna mesmo. E você consegue ali, através da palavra, entender, não, peraí, tem um Deus que me chamou para ser valente, não para ser covarde, mas para ser valente. E aí quando a gente vai lá para a palavra, que é quando ela em Crônicas, que começa a descrever o que os valentes de Davi fizeram. Tal valente com uma funda matou tantos, tal valente com uma pedra, com uma espada. Ficou presa na mão. Só que a gente esquece que esse mesmo valente... Ele era aquele homem lá atrás que entrou na caverna. Desacreditado, endividado. Quer ver uma vergonha pro homem, Gabi? Dívida, né? A dívida. Isso mexe com a autoestima do homem. Mexe na estrutura do homem. Isso aí. Eram 400. E mexe até na masculinidade dele. Mexe em tudo, altera tudo. Você imagina, 400 homens chorando no ouvido de Davi. Ele falou, e agora, o que é que eu vou fazer? Então ele usa o recurso da palavra de Deus, ele usa as ferramentas certas, que eles saem dali como valentes. Isso é tremendo demais. Isso mostra para quem está nos assistindo, não tem mais jeito para mim, não quero saber mais, estou frustrado, minha vida não vai dar mais certo, não vai dar certo, tá dando tudo errado. Deus está falando, não, vou te transformar no valente. Você foi levantado para ser um valente. Agora, você precisa encontrar isso dentro de você. Como? Entendendo o propósito que Deus te chamou para viver. É verdade. Buscando um propósito, porque quando eu vivo sem propósito, quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar que eu chego tá bom. É verdade. E às vezes você chegou num lugar que você não tá satisfeito, aí amargurado, triste, mas Deus te colocou diante desse podcast para te dizer, você é um valente e eu vou levar você, fazer você viver e chegar a lugares que você jamais imaginou. Ai, que legal. Tá vendo como é que é? Se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira. Mas, meu diretor já colocou 60 minutos. Eu queria só que a gente terminasse com uma coisa que a gente falou. Claro que a gente vai dar uma passada rapidinho, mas essa semana a gente estava conversando muito sobre essa questão do processo, de que a nossa, né, até a nossa professora colocou que ela tem uma perspectiva que daqui a alguns anos a gente vai ter muitas pessoas recorrendo à adoção pela vida, né, o rumo que a vida está levando. E aquilo deu uma balançada na gente, né? Você até falou assim, Gabi, isso dá um pano pra manga pra gente conversar, hein? A gente pode até iniciar isso aqui, prender, e depois a gente solta outra conversa sobre isso. Pode ser. Isso é muito sério, né? Muito sério, muito sério. E ontem, né? Se eu não me engano, foi ontem, a gente já teve uma situação totalmente contrária, que o futuro, né? Uma outra professora já falando que o futuro, na verdade, são os casais não terem filhos. Isso aí. Não adotar as crianças. Não adotar, E como a gente vai ficar com isso? Onde é que tá o futuro? Porque se o casal nunca tem filho ou não adota? E aí? Como é que vai ficar? Como é e o id e multiplicar? Não, como é que fica a percepção do mundo, né? Se a gente precisa de crianças nascendo. Interessante que eu vi uma matéria hoje falando, né? Que nascem milhões de crianças por dia. Você tá falando aí agora, eu tô lembrando. Vi hoje isso no jornal. Milhões de crianças estão nascendo. Então, assim, a igreja precisa se posicionar. E na matéria também estava falando o número de divórcios, como estava aumentando o número de divórcios. Aí estava falando sobre a guarda compartilhada, né? Que os pais estão fazendo amizade para ter a guarda compartilhada, né? Fica um tempo com um, fica um tempo com o outro, para a criança não ser prejudicada no seu crescimento. Mas espera aí. Ontem eu falei isso no seminário também. Uma criança que ela nasce sem a figura paterna, se ela não tiver, sabe, uma criação, se ela não tiver uma boa orientação da sua mãe, já faz falta, porque eu fui criado sem meu pai. Mas a minha mãe sempre fez de tudo para suprir o papel de mãe e pai. Supriu o papel de pai? Não. Mas me ajudou em muitas coisas. Sim. Mas assim, entender que a nossa sociedade, quando você vê uma pessoa, né, que ela é criada sem pai, quando você vai no presídio e você conversa com eles, 90% a 95%, eles foram criados sem os pais. E olha o rumo que eles tomaram. Exatamente. Todos são assim? Não. Todos são assim? Não. Mas a figura paterna e materna, elas fazem muita falta. Com certeza. Então você vê o projeto de Deus, família, isso aí. Porque se eu sou criado num contexto de família, o meu futuro é um futuro promissor. 100% de garantia não, porque depende do caminho que você vai escolher. Mas a possibilidade é muito maior. Então assim, como você falou, isso dá pano pra manga e a gente entra dentro desse assunto aí, né, que, poxa, as famílias estão escolhendo viver sem filhos. Aí a gente vê, né, a questão homoafetiva, né, como tem aumentado. É a deturpação da palavra de Deus. É o que a gente pode resumir aqui, a deturpação da palavra de Deus. Aonde a gente vai parar? E é a hora da igreja se posicionar.
Então a gente vê uma briga aí de alguns pastores dentro desse contexto que a gente precisa Sim. entender. Eu vou orar, tá. Mas se a gente não tiver dentro de uma faculdade? Consegui. Se a gente não tiver, o que vão falar? O que vão dizer? É. Não, que daqui a alguns anos, espera aí, não, isso não é realidade, a gente não aceita isso. Nós vamos lutar contra isso. O nosso papel é esse, enquanto a gente tiver vida aqui, nós vamos lutar contra isso. Exatamente. Não lutar contra uma pessoa que é isso, eu vou brigar, eu vou expor, não, mas eu vou lutar mostrando, olha só. Proteger o princípio. É isso aqui. Proteger a verdade de Deus. Nós acreditamos, a Bíblia é patriarcal. É pai, mãe, filho, é família. É família. Essa é a família que Deus instituiu. Homem, mulher, né, e as crianças lá. Então, assim, precisa entender isso. Homem, mulher e ponto. Quando a gente, não, quer dar um jeitinho, esse é o propósito do inimigo. Aí a gente já entra no outro campo, que é o campo espiritual aqui, que, né, talvez poucos vão entender isso. Que aí o inimigo entra com investindo. Sim. Aí entra a psicologia. Por que aquela pessoa escolheu aquele caminho? Quando você pega uma pessoa, isso já foi comprovado também, Sim. que a maioria, não tem a porcentagem aqui, dos homossexuais, das lésbicas, foram abusados. Sim. Foram criados sem a figura paterna, às vezes sem o pai e sem a mãe. Sim. Às vezes foram criados num orfanato. Então, assim, é um assunto que a gente precisa, né, debater e falar. E é polêmico porque muitas pessoas não querem. Hoje, quando a gente expõe isso, a gente recebe as respostas. Você não quer arcar com as respostas daquilo que você expõe, mas é a verdade. É a verdade. E a gente não pode omitir. Isso não tem a ver com amor. Não. Isso não tem a ver com cuidado. Isso não tem a ver com você, né, de você. E mistura, fala assim, a igreja julga. Não, nós amamos as pessoas. Todas as não pessoas. Não amamos a prática. Isso aí. Que a Bíblia nos dá uma direção. Nós temos uma regra de fé que é a Bíblia. E a gente segue os princípios dela. E é fato, todos que caminham contra isso, que estão dentro de um processo desse, sabe o quanto quando coloca... Gabi, eu tenho certeza, quando coloca a cabeça no travesseiro, Gabi. Sim. Foi como aquela prostituta diante de Jesus. Vão matar, vão apedrejar, foi pego em adultério, vamos levar até Jesus. Agora nós vamos derrubar o homem. Agora acabou Jesus. Quero ver o posicionamento dele. E ele continua lá desenhando no chão, né? E ele levanta assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Aí o texto diz que eles foram largando, né, aquelas pedras. Aí uma frasezinha do texto fala assim, e acusados pela sua consciência. Exatamente. Ali já matou, eu falei, meu Deus, isso é muito forte. Acusados pela sua consciência, ou seja, a nossa consciência, ela é muito perfeita, porque foi Deus que criou, ao ponto de a gente entender, esse caminho que eu tô indo é um caminho bom. Até o bandido sabe que o caminho que ele tá é errado. É verdade. Mas ele continua ali. Mas a sua consciência tá dizendo, tá errado. Você tá entendendo, Gabi? Então é onde entra o obedecer. Aí entra o Espírito Santo, aí entra a mãe que fala, sai desse caminho, não faz isso. A sua escolha, né? A sua escolha, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós temos livre-arbítrio. Glória a Deus que servimos ao Senhor com livre-arbítrio. Porque Ele poderia muito bem, eu vou criar todo mundo para me adorar, todo mundo para me servir. Ninguém vai pensar. Que Deus é esse? Autoritário. Não, Ele fala assim, vou dar livre-arbítrio. E o inferno vai ver o quanto eles vão me adorar. Isso é lindo, né? É tremendo. Tremendo. E aí, pra gente terminar, eu queria que você lançasse, né, uma palavra pra... A gente não sabe em que tempo, em que hora, em que modo, né, esse nosso bate-papo vai alcançar, vai chegar na vida de alguém. Mas pra alguém que tá aí se sentindo... A gente falou sobre o Davi, sobre o seu projeto. Alguém que pode estar aí dentro da caverna, sabe? E eu falo, né, quando a gente olha muito pra vida de Davi, né, porque ele, quando ele foi para aquela caverna fugindo, tudo que ele menos queria era cuidar de gente. Ele queria ser cuidado, Ele queria ser cuidado. E a gente vê muitas pessoas hoje que acabam fugindo disso, ou que acabam colocando outras coisas porque estão se sentindo ameaçados, amedrontados, frustrados, feridos. Você que diria para uma pessoa que tá aí em casa, assim, falando assim, desistir? Amém, glória a Deus. Essa pergunta aí é tremenda demais e eu tenho resposta para você que está aí nos assistindo, né? Não sei se você está passando talvez pelo tempo de caverna, pela depressão, pensou até mesmo no suicídio, na morte, recebeu tantas palavras contrárias. Quem sabe você cresceu no contexto familiar dizendo que você não vai dar certo, você é um zero à esquerda, você é um burro, você é uma burra, enfim. Eu quero dizer para você, esse tempo de caverna seu está com os dias contados, porque tudo que você viveu até aqui, você tem que entender que está valendo para um propósito. E o grande propósito é conduzir você a viver as promessas de Deus na sua vida. É tempo de você levantar a sua cabeça. Só você pode fazer isso.
Eu queria muito estar aí agora fazendo isso por você, mas não. Eu creio que essa palavra Deus colocou diante desse podcast para te dizer, levanta a tua cabeça. Eu sou contigo. Eu te criei, eu te gerei. Para pensar. A palavra de Deus diz que antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano e um propósito estabelecido sobre a nossa vida. Amém. Aí você vem, nasce, cresce. Aí você passou pelo que passou. Você tá aí no contexto da vida. Você tá aí talvez achando que é o último momento, mas Deus tá dizendo, é o começo. Eu quero recomeçar a tua história, eu quero recomeçar na sua vida. Então levanta a sua cabeça, que eu tenho certeza, Gabi, que nós vamos ouvir testemunhos desse podcast aqui. Amém. É tempo de você se levantar como um valente de Davi, como uma valente de Davi, e entender que Deus te levantou para viver grandes histórias, grandes planos e grandes promessas. Pode levantar essa cabeça. O tempo de caverna acabou. Amém. Enxuga Amém. essa lágrima no olhar e vamos viver tudo que Deus tem para nossa vida. Já deu até um culto esse Eita, podcast. já virou um culto. Se deixar, eu vou embora, Gabi. Eu gosto. A gente vai. Gente, obrigado. Olha, meu coração Amém. tá explodindo. Obrigada. Família aí nos bastidores, coisa linda, todo mundo apoiando. ali, minhas princesas. Beijo para minha princesa. Não é? E que, assim, Deus te leve, né, cada vez mais a viver e alcançar tudo que Ele precisa, porque Ele precisa da sua voz. Amém. Teresópolis precisa da voz do pastor Vinícius, precisa A da voz nossa do voz, Vinícius. Né? Mas hoje eu tô aqui do outro lado. Né? Mas assim, nós precisamos de igrejas, de famílias que sejam essa voz, né? Então, assim, que a cidade e que as pessoas possam olhar cada vez mais e ver que existem pessoas que fazem diferença, porque tem um coração voltado para Deus. Não pessoas perfeitas, porque nós não somos, mas pessoas que querem fazer a vontade de Deus e não se omitir mais, ser uma voz que vai fazer diferença. Amém. Amém? Amém. Eis-me aqui. Aí agora a gente dá aquele tchauzinho ali pra câmera do meio. Vamos lá. Gente, compartilhem. Deus abençoe, gente. Beijo, Compartilhe o máximo. Deus.